O Monstro dos Andes foi um dos serial killers mais temidos dos anos 80. Seus crimes horrorizaram Peru, Colômbia e Equador, onde fez mais de 300 vítimas. Vem tomar um café comigo e eu te conto como Pedro Alonso Lopes ganhou esse apelido, o que ele realmente fez e a pena que ele levou. E aí, terrófilo, Mauro Plachino aqui. A história de hoje é sobre um assassino que ganhou o nome de Monstro. Ele é Pedro Alonso Lopes, mais conhecido pelo seu pseudônimo de Monstro dos Andes. Ele foi um serial killer que sequestrou, abusou e matou mais de 300 menores no Peru, no Equador e na Colômbia nos anos 80. Muitas das suas vítimas eram meninas andinas que tinham apenas entre 9 e 12 anos de idade. Lopes nasceu em 8 de outubro de 48 em Venadillo, Colômbia. Ele era o 7º filho de 3 irmãos e teve uma infância infeliz. Sua mãe era prostituta e, morando em uma casa de um cômodo, apenas uma cortina separava o local do trabalho dela do espaço onde dormiam os seus filhos, e por isso ele ouvia tudo que ela fazia no trabalho. Aos 9 anos, Lopes tentou estuprar sua irmã mais nova, mas quando a sua mãe descobriu, ela o expulsou de casa. Assim, ele ficou pelas ruas de Bogotá. Ele era constantemente estuprado por homens que ofereciam ajuda nas ruas e teve que aprender a se virar. Ele começou a brigar com facas, usava drogas, roubava casas e comia o que encontrava no lixo. Aos 12 anos, ele pensou ter encontrado uma saída ao ser adotado por um casal americano. Ele estava socializando com a sua nova família e amigos, mas uma professora o estuprou e ele decidiu voltar às ruas. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria para um lar adotivo. Aos 21 anos, ele foi condenado a 7 anos de prisão por roubo. E na prisão ele se tornou brinquedo sexual de presos, mas àquela altura já tinha aprendido a se defender. Então ele cortou a garganta de quem o atacou e percebeu o prazer que assassinar lhe proporcionava. Apesar desse ataque, eventualmente Pedro Lopes foi libertado. Mas antes de eu falar dos crimes fora da prisão, liberta aquela sua inscrição aqui no canal e vem tomar um café comigo vendo casos de true crime todas as semanas. Depois de cumprir a sua pena, Lopes foi libertado e viajou para vários pontos do Peru e ficou em Ayacucho. E segundo o serial killer, as meninas andinas foram suas primeiras vítimas porque tinham os olhos mais inocentes. E para convencê-las a levá-las ao campo mais distante, sempre oferecia presentes. No Peru, ele matou pelo menos 100 meninas entre 9 e 12 anos. Foi nesse momento que ele ganhou o seu pseudônimo famoso de Monstro dos Andes. Em uma tentativa específica de sequestrar uma menina, um grupo de moradores de Ayacucho o capturou porque já suspeitavam dele. E em entrevista, ele disse: "Os índios do Peru me amarraram e me enterraram na areia até o pescoço quando descobriram o que eu estava fazendo com as suas filhas. Tinham me coberto de mel e iam deixar-me ser devorado pelas formigas, mas um missionário americano veio no seu jipe e prometeu-lhes que me entregaria à polícia." Mas apesar dessa promessa, Pedro não foi preso depois desse incidente. Segundo uma versão da história, é porque o missionário deixou escapar. Já outra teoria afirma que o missionário levou as autoridades, mas como não prestaram atenção aos acontecimentos na região, resolveram o deportar para o Equador, onde acabou se estabelecendo. Entre 1978 e 1980, o número de meninas desaparecidas na Colômbia e no Equador aumentou. A polícia acreditava que se tratava de uma rede de tráfico de pessoas e escravidão sexual, por isso nunca imaginou que apenas uma pessoa teria realizado todos esses ataques. Em 80, quando uma enchente inundou a cidade equatoriana de Ambato, onde Lopes estava, 4 corpos flutuaram. As investigações mostraram que as vítimas haviam sido assassinadas. Imediatamente, uma busca começou para encontrar o culpado. Embora não houvesse pistas,
o monstro dos Andes foi finalmente capturado quando tentou sequestrar outra garota em um supermercado. Lopes não confessou seus crimes até que foi levado a um confessionário em uma igreja, onde o padre Córdoba Gudino ficou encarregado de ouvi-lo. Segundo Gudino, ele me confessou atos tão horríveis, bestiais e violentos que não pude continuar a ouvi-lo. Quando foi condenado, Pedro Alonso Lopes não demonstrou remorso pelos cruéis assassinatos que cometeu. Ele garantiu que essa era a sua missão na Terra. Enquanto cumpria a pena, ele explicou que o momento da morte é apaixonante e emocionante. Algum dia, quando estiver livre, sentirei aquele momento novamente. Ficarei feliz em matar novamente. Essa é a minha missão. Depois disso, ele ainda justificou a sua missão de cometer os homicídios como sendo a sua infância difícil. Aí ele disse: perdi minha inocência aos 8 anos de idade, então decidi fazer o mesmo com tantas meninas o quanto eu pudesse. As autoridades não acreditaram em todos os depoimentos do monstro dos Andes. Por isso, o próprio Pedro levou-os a todos os locais onde tinha enterrado as suas vítimas, encontrando o total de 74 cadáveres com indícios de terem sido realmente violados. Durante a sua estadia no Peru, Colômbia e Equador, ele matou mais de 300 menores. Após a divulgação dos seus crimes, Pedro Alonso Lopes foi condenado a 16 anos de prisão, já que em 1980 era a pena máxima no Equador para esses crimes. Em 1994, ele foi libertado e extraditado para a Colômbia para ser julgado. Porém, como seus testes psicológicos mostraram que ele era um sociopata com um transtorno de personalidade antissocial e sem consciência ou empatia, ele foi considerado louco e, consequentemente, não podia ser responsabilizado pelos seus atos. Dessa forma, Lopes foi internado em um hospital psiquiátrico onde passou 4 anos. Após terminar esse período, sua única obrigação era realizar tratamento psiquiátrico e acompanhamento mensal do seu caso perante uma autoridade judiciária. Mas no final, nada disso aconteceu. Assim que foi libertado, o monstro dos Andes desapareceu e desde 1998 não se teve notícias oficiais sobre ele. A sua mãe disse na época: "Eu sei que ele não morreu. Outros parentes meus apareceram para mim na forma de uma presença depois que morreram, mas ele não. Eu sei que ainda está aí em algum lugar." Anos antes do seu último desaparecimento, Pedro Alonso Lopes visitou a sua mãe e, para sua surpresa, não parecia violento. Ele falou apenas que a abençoaria e exigiu dinheiro. Depois disso, ela nunca mais os viu. Em 2002, o nome de Pedro Lopes voltou à mídia porque a Interpol emitiu um mandado de buscas e prisão contra ele pelo assassinato de um menor no município colombiano de El Espinal. Nesse mesmo ano, outra menor foi encontrada com a garganta cortada e teria sido o mesmo modus operandi realizado pelo serial killer anos antes. Segundo a mãe do monstro dos Andes, ele ainda estaria vivo apesar de já terem se passado mais de 20 anos desde o seu desaparecimento. O criminologista e escritor Robert Hessler, que trabalhou como investigador do FBI, deu o seu relato sobre o monstro dos Andes. Ele falou: diversos assassinos existem, muitas vezes devidos a algum tipo de obsessão relacionada às suas mães, uma relação de ódio na linguagem popular. Essas mães geralmente não serão candidatas à mãe do ano. O fio condutor parece ser o elemento sexual, as mães que têm muitos parceiros sexuais e o filho tem consciência disso. Hessler é um dos escritores do livro Mindhunter Profile, que apresenta o método de investigação de serial killers que é usado até hoje no FBI. Se você quiser conhecer o livro, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas e aí, você conhecia a história do monstro dos Andes? Me conta aqui nos comentários o que achou dela. E se quiser ver mais casos de True Crime, que tal o caso da Hello Kitty Murder? Para acessar, só clicar no vídeo aqui do lado.
Um ótimo caso pra ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!